Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Espero que você esteja muito bem. Eu vou começar um curso que vai ser super rapidinho, a gente vai acabar ainda em dezembro, sobre mecânica dos fluidos. Esse conteúdo é referente ao finalzinho do primeiro ano do ensino médio, tá? E acredito que vai ser cobrado nas provas do SIS e do PSC. Essas 5 aulas são uma sobre densidade, outra sobre pressão, outra correlacionando pressão atmosférica, e aí essa segunda e essa terceira aula são bem ligadas, o conceito de empuxo e o princípio de e bora. Seguinte, no conceito de densidade, eu preciso que vocês entendam. Densidade vai ser uma quantidade que vai ser dividida por um espaço. Nesse contexto específico, a gente vai estar estudando densidade de massa. E aí, densidade de massa vai ser dividida por volume. Existem outras ideias de densidade, como densidade populacional, densidade de carga elétrica, enfim, densidade de fluxo. Tá? Mas aqui, neste nível, densidade de massa. Então vai ser massa dividido por volume matematicamente, ok? E aí, eu preciso que tu entendas que massa está relacionada à quantidade de matéria. Então pega essas três informações. Massa sempre vai estar associada a um corpo, ou seja, você precisa limitar a quantidade de massa que você vai estudar. Ela vai ser medida em quilogramas, ou em gramas, ou em miligramas. Existem outras unidades, só que elas não são tão comuns. Aí eu preciso que tu consigas correlacionar que 1 quilograma é igual a 1000 gramas e que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Acredito que a gente já tenha falado que esse prefixo quilo vale 1000 e esse mil significa dividido por 1000, ok? Então, essas ideias tu precisa ter bem fixas já na tua cabeça. E a outra informação que eu preciso que tu já tenhas é que massa é diferente de peso. Em física, a gente leva essa informação muito a sério e você vai ver no decorrer dessas 5 aulas que essa ideia é cobrada nas provas, ok? Então, guarda essas três informações sobre massa que vai dar tudo certo. Sobre volume, eu preciso que tu entendas que volume é um espaço tridimensional que é ocupado por um corpo. Vamos dar uma limpadinha nesse quadro para eu explicar melhor para ti. Então, primeira informação. Imagina essa linha aqui. Essa linha ela tem um comprimento, por exemplo, de 2 metros. Então, esta informação é representada assim. Então, isso é uma linha, ela só tem uma dimensão e ela tem 2 metros. Então, por exemplo, se você quisesse saber o comprimento de uma piscina olímpica, você ia dizer, essa piscina tem 50 metros de comprimento. Ou seja, tu só te importas com uma informação nessa frase, ok? Só com o comprimento dessa piscina. Você ignora todas as outras. Agora, se você quisesse saber a área de uma parede de uma piscina, caso tu fosse, por exemplo, lajotar essa piscina, a parede dessa piscina, você ia precisar tanto desse comprimento quanto da profundidade dessa piscina, ok? E aqui nesse contexto eu vou também colocar 2 aqui de profundidade. Então, 2 de largura, 2 de profundidade. E aí a gente tem duas informações, ou seja, ou melhor, esta área é um espaço bidimensional. E aí, se a gente quiser calcular essa área, a área de um quadrado é super simples. Pego base, multiplico por altura, 2 vezes 2, 4. E a minha unidade, nota que eu estou pegando metro e multiplicando por metro. Então vai ser metro quadrado. Então a unidade de área é metro quadrado. A unidade de linha é metro. Entretanto, como você percebeu aqui, o volume é uma grandeza tridimensional. Então a gente vai precisar de uma terceira informação. E aí, essa terceira informação seria o seguinte: se esse aqui seria o comprimento da piscina, se essa linha aqui era o comprimento da piscina, esta área em azul seria uma parede da piscina que tu, por exemplo, iria querer lajotar. Essa terceira informação ia ser a quantidade de água que seria necessária para encher essa piscina. Ou seja, eu ia precisar de uma terceira informação. Logo, o volume é um espaço tridimensional. Eu preciso de três informações. Aqui eu coloquei também essa espessura como sendo de 2 metros. Então, se eu quiser calcular, pego base, multiplico pela espessura e depois multiplico pela largura. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Como eu tenho 3 m's aqui,
tenho metro se multiplicando 3 vezes, então eu vou ter metro ao cubo, ok? Então, o volume dessa piscina ia ser 8 metros ao cubo, tranquilo? Então, vamos fazer um treino rápido sobre cálculo de densidade. Pega esse texto. O bloco na figura tem massa de 200 gramas. Qual a sua densidade? Então, esse é o bloco que a gente vai estudar. A primeira informação para calcular a densidade a gente já tem aqui no texto. Ó. O bloco tem massa de 200 gramas, então nem me preocupo com massa. E aí eu vou precisar destas informações para calcular o volume do bloquinho. Ok, ele tem 5 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura. Então eu vou fazer 5 vezes 10 vezes 10. 5 vezes 10, 50, vezes 10, 500. Como são centímetros aqui a unidade, a minha resposta vai estar em centímetros cúbicos, ok? Então, já tenho informação de volume, já tinha informação de massa, a gente pode calcular a densidade utilizando esta mesma fórmula bem aqui. Então, densidade igual a massa dividido pelo volume. E onde tinha massa, eu vou colocar 200 gramas. Onde tinha volume, eu vou colocar 500 centímetros cúbicos. E aí, espero que tu não tenha problema com esse tipo de divisão. Olha só, eu respeito as unidades, ok? Então, se eu usei grama e usei centímetros cúbicos, minha resposta tem que estar em gramas por centímetros cúbicos, ok? E eu espero que tu não tenha dificuldades para resolver essa fraçãozinha aqui e chegar nesse número decimal. Tranquilo? E eu preciso que você também guarde mais algumas informaçõezinhas sobre densidade. Densidade é uma característica do objeto. Eu vou falar aqui porque eu já vi isso cobrando diferenças em algumas provas e eu não quero que tu seja pego de surpresa. O meio que sinônimo para densidade é massa específica. Só que em algumas provas mais exigentes, eles dão uma diferençazinha para essa densidade e massa específica. Densidade é referente a um objeto. Então, tu estás estudando um objeto, tu fala em densidade. Se tu está estudando uma substância, tu fala em massa específica. Por exemplo, se eu estou estudando a densidade de uma bola boiando, uma bola oca, então eu estou falando em densidade. Agora, se eu estou estudando uma característica de um material, por exemplo, a água, o ouro, um pedaço de vidro, concreto. Então, se eu estou falando de uma característica de alguma substância, por exemplo, água, ouro, prata, chumbo, mercúrio, vidro, então concreto, substâncias, geralmente com fórmula química bem definida, então eu estou falando em massa específica. Se eu estou falando de um corpo, de um objeto composto por vários outros materiais, por exemplo, um navio, um submarino, objeto mais complexo, eu vou falar em densidade. Mas ambos vão ser calculadas da mesma forma, massa dividido por volume, ok? Ou seja, cada substância vai ter uma massa específica, tá? Então, água tem uma massa específica, ouro tem uma massa específica, prata tem uma massa específica, chumbo, prata, cobre. Então, a massa específica e a quarta informação, a massa específica da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Na verdade, ela é adotada como referência para todas as outras substâncias. E a gente já vai ver isso. Vamos exemplificar. Imagina que, neste exemplo, eu tenho uma balança onde a gente vai medir a massa e eu deixei aqui um recipiente vazio. Então eu quero que a gente vai ter 3 substâncias aqui, e eu quero que vocês ignorem a influência do recipiente, tá? Então a gente só vai estudar o que tiver dentro do recipiente, tá? E aí, nessas 3 amostras, todas vão ter o mesmo volume, 1000 centímetros cúbicos, que também é igual a 1 litro, tá? Vocês precisam saber converter litros para centímetros cúbicos, caso seja necessário. E aí, se a gente colocar uma amostra de água em cima dessa balança, vai marcar 1 quilograma. Então, essa é a massa referente a 1 litro de água. Se eu colocar a amostra de ouro em cima da balança, ainda 1 litro de ouro, a balança vai marcar 19 quilogramas. O que isso significa? Que o ouro é 19 vezes mais denso do que a água. Porque 1 litro de ouro tem 19 vezes mais massa que 1 litro de água.
ok? E se eu colocar a prata sobre a balança, vai marcar 10 kg, ou seja, a prata é 10 vezes mais densa do que a água, porque 1 litro de prata tem 10 vezes mais massa do que 1 litro de água, tudo bem? E aí, com esses dados, a gente pode inferir o seguinte: a massa específica do ouro é maior que a massa específica da prata, que é maior que a massa específica da água. Joguei os símbolos químicos e a fórmula química da água aqui. Tranquilo? Vamos dar uma olhada em como esse conceito de densidade foi cobrado pelo CIS em 2015. Uma massa de meio quilograma de mercúrio a temperatura ambiente precisa ser completamente armazenada em um recipiente, sem que transborde. Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, será necessário utilizar um recipiente cujo volume interior mínimo seja próximo. E aí vamos resolver junto esse problema. Então, o primeiro passo para resolver esses problemas é grifar as informações que tu tem e grifar as informações que tu está procurando. Então, fazendo esses grifos, eu marquei de amarelo as informações que ele deu. A massa de mercúrio é meio quilograma e a densidade do mercúrio, nota, ele está falando de uma substância, mas usou a expressão densidade, então ele não quis fazer diferença entre densidade e massa específica, tá? Então a gente segue o baile. Deu a densidade do mercúrio, a massa específica, e está perguntando sobre um volume suficiente para guardar essa amostra, o volume mínimo, ok? Então a gente vai pegar esta informação de massa, esta informação de densidade e calcular um volume, tudo bem? Eu vou só guardar esta informação das alternativas e utilizar a minha fórmula de densidade, ok? Onde tinha massa, ele informou, e ele informou densidade. A gente vai procurar volume, ok? Então, substituir a informação de densidade e substituir a informação de massa. Nota que, como a minha informação de densidade estava em gramas por centímetros cúbicos, eu vou utilizar a informação da massa em gramas, para que os valores numéricos sejam coerentes, ok? E aí, como eu quero saber a única informação que está pendente, que é o volume, eu vou isolar o volume em um lado da igualdade. Eu vou passar o volume que está dividindo para o outro lado multiplicando, e depois vou pegar a densidade que vai ficar multiplicando e passar dividindo. Vai ficar desse formato bem aqui. Deste ponto em diante, eu tenho um problema exclusivamente matemático. Eu não sei como você prefere resolver, vou te mostrar uma alternativa, mas fique à vontade para se testar, ok? A primeira coisa que eu faria nesta prova é tirar essa vírgula que me incomoda. Então eu ia multiplicar numerador e denominador por 10, ok? E eu ia ter este formato aqui. 500 vezes 10, 5.000. 13,6 vezes 10, 136. E aí eu ia ficar com este formato bem aqui. 5.000 dividido por 136. Agora deve estar te incomodando esses números serem muito grandes. E o que eu faria nessa situação, como é fácil perceber que esses dois números são pares, eu ia simplificar os dois por 2. Então, simplifica em cima e embaixo por 2. E aí em cima eu ia ter 2.500 e embaixo eu ia ter 68. Ainda percebo que os dois são pares. Vou dividir novamente por 2 e em cima vou ter 1.250 e embaixo eu vou ter 34. Ainda são pares, vou dividir novamente por 2, eu vou chegar em 625 e 17. 625 é um número ímpar, não ia dar para continuar dividindo por 2. E 17 é um número primo, então definitivamente não dá para continuar simplificando. Então a gente vai ter que fazer essa divisão na marra mesmo, ok? Seguinte, tu não precisava fazer isso aqui. Se tu quisesse fazer de outra forma, não teria problema. Se tu quisesse dividir 500 por 13,6, não seria um problema. Mas, chegando nesse ponto, a gente ia fazer 625 dividido por 17. O que eu costumava fazer quando eu ia fazer vestibular? Eu fazia uma pequena tabuada, uma pequena tabela de todos os valores que eu achasse que eu fosse utilizar, ok? Aí eu sei que não dá para dividir 6 por 17, aí eu ia pegar o 62. 62 por 17. E ia pegar aqui na tabuada o valor imediatamente menor.
Então, se eu fosse aqui procurando 17, 34, 51, 68, passou. Então, eu vou utilizar o valor imediatamente menor, ok? Onde tinha 51, vou pegar esse 51, colocar debaixo do 62, e eu vou pegar esse 3 aqui e colocar debaixo do 17. 62 menos 51 vai sobrar 11, e depois eu vou baixar este 5 bem aqui. Agora eu vou fazer 115 dividido por 17. Vou pegar um número imediatamente inferior, que é esse 102, e colocar embaixo do 115. E esse 6 eu vou colocar embaixo do ali no quociente. E aí é o seguinte, como acabaram os números inteiros, eu já jogo uma vírgula. Se eu quiser continuar, eu continuo. Se eu não quiser, eu paro por aqui. E aí 115 menos 102 dá 13. Então eu já sei que a minha resposta não vai dar um número exato. Mas é o seguinte, eu já sei que este volume da substância dá 36 centímetros cúbicos. Dá algo maior que isso. Então, a gente já pode olhar para os tamanhos dos recipientes e sabe, esse de 21 não vai servir, o de 26 não vai servir, o de 30 não vai servir, e nem o de 33 não iam servir, porque todos esses, esse volume de 36 centímetros cúbicos iam transbordar. Então, o resultado que tu tens que adotar é 37 centímetros cúbicos, ok? É este valor que tu tinha que marcar na prova. Tudo bem? Espero ter abordado bem o conceito de densidade. Estou disponível para perguntas e acredito que a gente abordou bem o conceito de densidade. Próxima aula, pressão. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Seguinte, se inscreve no canal para tu saberes quando eu for publicar o próximo vídeo, tá? Perdi o contato de alguns alunos, então se inscreve no canal e até a próxima aula. Grande abraço.